Shabbat Shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 23 de outubro do ano 2021, pelo nosso calendário gregoriano. E pelo nosso calendário judaico, nós estamos hoje no dia 17 de Reshivan, do ano 5782. Pela graça e a misericórdia de Hashem, nós estamos no 7º dia da semana, portanto nós estamos no dia sagrado do Shabat. E 7º dia da semana também nos leva à 7ª leitura da Parashá semanal, a 7ª Aliá mais Mafitir, que é a leitura final da Parashá semanal. A nossa Parashá semanal é Vayierá, e ele apareceu. E hoje nós temos aí então a nossa 7ª leitura, e com ela nós temos aí hoje a respeito da Akedah de Yitzhak, né, que é o amarramento, né, de Yitzhak, ou atamento, né, de Yitzhak para o sacrifício. Vamos ver daqui a pouco, né, as lições que nós temos aí com referência a esta questão. Então, nós estamos hoje também no 47º dia do ano 5782. Então nós temos aí a nossa sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel para o dia de hoje. Vamos ver o que o nosso Rebbe fala conosco no dia de hoje, ok? Baruch Hashem, aos amados que estão se chegando, estão aí se apresentando. Entre eles está o Josélio Tavares, lá da cidade de Cachoeira Paulista, né, interior de São Paulo, junto com a sua família, o Luiz Ribeiro, de Itaquera Grande, São Paulo, a Donária, lá da cidade de Lisboa, Portugal. Temos aí também a Carla de Costa, Barra Velha, Santa Catarina. E quem mais está por aí? Vamos ver aqui se aparece mais algum nome. Baruch Hashem. Ok. E nós vamos então para a nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, né, o justo da nossa geração, o líder da nossa geração, Baruch Hashem, Vera Amâncio, né, aqui de Bauru, a nossa região. Shabbat Shalom, Vera, Paulo, né, e toda a família por aí, Baruch Hashem. Então o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala conosco da seguinte forma no dia de hoje: ver a água transformar em sangue, observar o mar inteiro que se abre e se ergue como duas paredes, estar presente quando Yehoshua, Josué, fez parar o sol, as leis da natureza completamente abolidas. Foi perceber uma força infinita que não deixa espaço para nosso universo finito. Ver Deus operar milagres por meio da natureza em sua vida cotidiana, por outro lado, é ver uma força infinita encaixar-se num lugar finito, o que significa que ele, na verdade, está além tanto do finito como do infinito. Baruch Hashem. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, quando ele nos dá esse exemplo, né, para retornarmos à Torá, quando a água foi transformada em sangue, no caso de uma das pragas do Egito, assim como também a passagem do mar, que as águas do mar se abriram em duas paredes, duas enormes paredes, bem como também ver, né, no dia da batalha de Yehoshua, Josué, em que fez o sol parar. Então se observa aqui que as leis da natureza simplesmente foram abolidas, não serviram para nada. Simplesmente as leis da natureza não existiram nesses momentos. Dessa forma, o nosso Rebbe diz que
perceber isto acontecendo, nós podemos observar a força infinita que não deixa espaço para o nosso universo finito. Então, o nosso universo finito, né, para nós seres humanos, parece que o universo nosso é infinito. Parece infinito. Porque tem planetas por aí afora que para chegar neles são vários anos e milhares de anos-luz, que corresponde a muitos trilhões de quilômetros, e pode-se viver 1000 anos, 1000 vidas e ainda não chega lá. Mas para nós, às vezes pensamos que o universo é infinito, e ele não é. Ele é finito. Então, quando realmente nós observarmos que os milagres de Deus acontecem na natureza, né? Não tendo lógica a ação divina, porque a natureza ela realmente acaba sendo, de certa forma, contraditória nessa história, né? Então, nós podemos observar esta realidade. Uma força infinita que se manifesta no nosso universo finito, e essa força infinita, ela não deixa espaço realmente para o nosso universo finito. Então, as leis da natureza, as leis, né, da existente para o nosso universo, elas realmente se tornam nulas diante dessa força infinita que vem de Deus. Então, como pode explicar, por exemplo, no caso de Sara, que já tinha, né, vencido, passado, né, o tempo da sua fertilidade, e então toda a sua natureza já estava sentenciado a Sara, que ela não daria à luz a nenhum filho, que ela permaneceria estéril. E vem a força infinita, muda a natureza deste universo finito, e ela é rejuvenescida, seus dias de fertilidade retornam, e ela dá à luz a Yitzhak. Então, são essas coisas que nós precisamos ver no nosso dia a dia, que estão acontecendo conosco. Nós precisamos realmente visualizar que quando nós acordamos toda manhã, é um milagre que Deus está operando. Porque quando nós dormimos, é como se nós estivéssemos mortos. Entendeu? Então é uma questão de você procurar ver com a sensibilidade espiritual as coisas que estão acontecendo com você, ao seu redor e ao vosso derredor, né? Muitas vezes você não compreende que alguma coisa inesperada aconteceu e você não pôde sair mais cedo de casa para ir trabalhar, por exemplo, e você fica nervoso, você fica apavorado e começa, né, realmente a questionar isso e aquilo, onde já se viu, vou chegar atrasado no meu trabalho, né, e pá. Mas você já procurou olhar com a sensibilidade espiritual? Será que de fato esse atraso inesperado, alterando a sua natureza do dia a dia, não é de fato um sinal da parte de Deus que Ele está te protegendo de alguma coisa? Assim como também, né, de você sair do seu trabalho para ir para casa, inesperadamente acontece alguma coisa e você sai atrasado do trabalho. Já analisou desse ponto de vista? Não é verdade? Então, assim, muitas coisas acontecem conosco no nosso dia a dia e nós não nos apercebemos que de fato é Deus trabalhando. É a força infinita agindo no mundo, no universo finito, e muitas vezes nós não compreendemos e nós não discernimos que Deus, essa força infinita, está agindo no nosso mundo finito. Então que nós possamos ter mais sensibilidade espiritual para podermos compreender
podemos ver, podemos cada vez mais estarmos no Shalom de Deus, porque Shalom é um dos nomes de Deus, que é exatamente Hashem Shalom, ou seja, o Deus da paz. O que Ele mais quer é nos dar Shalom. Shalom significa, entre outras coisas, não somente paz, mas bem-estar, proteção, vida, saúde, vigor, que você tenha sucesso na sua vida, nos seus negócios, na sua família, e por aí afora vai. Shalom é tudo de bom. Então, por isso, um dos nomes maravilhosos de Deus é Hashem Shalom. Que você tenha, de fato, esse Shalom em sua vida, no seu dia a dia, e você possa ter a sensibilidade espiritual para poder, né, realmente discernir estas questões aí, ok? Vamos em frente? Shalom, shalom para quem mais? A Yaritza Verônica, lá do Chile, acabou de entrar. A Cibele Ludmila também está aí, lá de Lisboa, Portugal, também está aí conectado, ok? Mais alguém aí que entrou e dá um shalom aí, tá bom? Também nós queremos, né, mandar aqui o nosso shalom para as pessoas aí que nos acompanham em outros links, né, que nós temos aí no nosso dia a dia, Baruch Hashem por isso, né? Então, o Yosef Ben Hug Kamer, de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, o Sérgio Xavier Ferreira, lá de Itacoatiara, né, lá de Amazonas, né? O nosso amado Sérgio Xavier Ferreira, lá de Itacoatiara, no Amazonas, né? Eles estão ali com uma comunidade reunida, né? Estudando a Torá, 7 leis universais, está ali, né? Formando e formado já está, melhor dizendo, né? Uma comunidade maravilhosa, Beném Noar, lá em Itacoatiara. Então, ao Sérgio Xavier Ferreira e mais aquelas pessoas que estão ali se reunindo com ele, aos nossos amados, né? O nosso Shabbat Shalom nesta tarde aí, ok? A Cristina Baptista Ferreira Brandão, lá de Curitiba, Paraná, né? A Sônia Maria da Costa Rico, a Vanessa Soares Moreira, o Agnaldo Mara Luz, a Osair Leal, lá de Feira de Santana, Bahia, o Alex Sandro Cascarelli Figueiredo Marques, lá do Rio Grande do Sul, o Claudemir Messias, Goiânia, Goiás, a Elizabeth Farias, lá do Recife, Ceará, a Marli Stael, lá de Vitória, Espírito Santo, a Elizabeth Lobo, lá também da cidade do Porto, lá em Portugal, o Vinícius Costa, Ribeirão Preto, né? Ali também temos o nosso emissário Daniel, lá de Ribeirão Preto, mas a Simone também de Ribeirão Preto, a Ismênia Silva, a Gisele Gonçalves, também lá de Ribeirão Preto, São Paulo, a Neuza Araújo, aqui de Pirajuí, a nossa cidade, né? Também a Neuza está aqui. William José Pires Figueiredo, de Santa Luzia, Minas Gerais. Delci Manuela José, a Cláudia Cardoso, né, daqui da cidade de Agudos, aqui próximo a Bauru. A Edilane Minorello, a esposa do Claudemir de Jesus Silva, aqui também de Bauru. A Fabiane Altair de Poços de Caldas, Minas Gerais. O Samir Semichiaro, Porto Feliz, interior de São Paulo. A Márcia Garcia, lá do Rio de Janeiro. O George Kovacs, da cidade de Chavantes, interior de São Paulo. A avó Regina, lá do Rio de Janeiro, né? Pão de Mel. Até esses dias atrás era a tia Regina, agora é a vó Regina. Pelo jeito aí, a tia Regina virou vó, hein? Parabéns, hein, vó Regina. Mazal Tov aí pelo neto, neta, né? Baruch Hashem.
A Solange Silva, lá de Portão, Rio Grande do Sul. Ok? A nossa sétima aliá, ela está no capítulo 22 de Bereshit, Gênesis. E nós estamos aí, vamos ler hoje do verso 1 ao 19, que é a nossa sétima aliá, e mais Mafitir, né, que são os versos 20 a 24, para encerrarmos a nossa Parashá semanal. Baruch Hashem. Ok. Então vamos lá para o atamento de Itzhak, que é no hebraico chamado de Akedah. Então, atar Itzhak ao altar, por isso atamento. Com os comentários de Rashi, nós temos então a Torá escrita, mais comentários de Rashi, que nos fala da seguinte forma. Embora, saúde Edna, a Edna está espirrando lá, gente, saúde para ela, né? Baruch Hashem. Embora estivesse constantemente empregando seu tempo e dinheiro na preparação de refeições para os hóspedes, a fim de induzi-los a reconhecer a existência de Deus e sua obrigação de servi-lo, Avraham não oferecera um sacrifício propriamente dito a Deus, desde que se mudara para Hebrom, no primeiro ano de seu assentamento na terra de Israel. Satã, o anjo acusador da corte celestial, denunciou Avraham perante Deus por sua aparente falta de devoção. Só recordando, né? O anjo chamado Satã não é aquilo que se fala no mundo do mundo cristão, ok? Não tem nada a ver com aquilo lá, não tem nada a ver com aquela invenção para colocar medo nas pessoas e dominá-las pelo medo, ok? Satã é um anjo que Deus criou e a finalidade dele é exatamente ser adversário do ser humano. Por isso ele foi na presença de Hashem, como no caso de Jó, né? E então ele vai lá na presença de Hashem para ficar acusando os seres humanos, né? Ele não tem poder nenhum sobre a vida de ninguém, ok? Deus é tudo, certo? O adversário, ele só pode tocar em qualquer coisa, em quem quer que seja, se houver permissão da parte de Hashem. Caso contrário, negativo. Ok? Então, Satã é o anjo acusador, adversário do ser humano. Ele não é adversário de Deus, nunca foi, não é e nunca será. Porque Deus não tem adversário. Porque quando se fala que o que é ensinado, né, no mundo cristão aí, que Satã é o adversário de Deus, então significa que existe um Deus além do Deus Criador. E esse Deus é aquela famosa expressão que se usa aí em muitos meios religiosos, né? O Deus do mal, né? Que é Satã. Então Deus, o único Deus e Salvador e Criador, ele não tem adversário, porque não existe nada que se possa comparar a ele para ser adversário de Deus. Ok? O que você vê aí no MMA, né? As lutas que tem por aí? O campeão, ele é desafiado por um adversário que está à altura dele para opor-se a ele através da força. E aí os dois vão para um embate, o mais forte vai prevalecer. Se o campeão conseguir vencer aquele que vem desafiá-lo, ele continua sendo campeão. Caso contrário, ele perde, né, o seu cinturão de campeão. Deus não tem nada disso. Deus não tem adversário, não tem quem possa desafiá-lo, né? Então, se alguém aí, entre os Menenô, ainda tem algum resquício desse Satã que se falava lá atrás, lá, apaga isso, pelo amor de Deus. Deus não tem adversário. Ninguém pode desafiar Deus e subsistir, certo? Então, Satã, o anjo acusador, é adversário do ser humano e não de Deus. Deus o criou para essa finalidade. E por isso, ele se apresentou diante da corte celestial, diante do trono celestial,
e acusou Abraão, que fazia um ano que estava ali em Hebrom, né? E simplesmente não fez nenhuma oferta a Deus. Ou seja, não teve nenhuma oferenda de agradecimento a Deus. Simplesmente isso, né? Só pegando o gancho aí da Cibele, aí, um alívio, né? Realmente, à medida que nós vamos crescendo no conhecimento e no entendimento, nós vamos abandonando as veredas antigas, as veredas que estão cheias de malícias, vícios e sem fundamento bíblico, né? Então é realmente aquele negócio, sabe aquele negócio de a canga que se coloca no pescoço do boi para dominá-lo? Então é isso daí que faz o mundo religioso aí fora. Coloca uma canga, né, no pescoço das pessoas para dominá-las através do medo, do pavor, e assim fazer com que as pessoas, né, estejam submisso aos líderes, às autoridades eclesiásticas, né? E olha lá se você falar alguma coisa, né? Até teve pouco tempo atrás aí que teve um pastor que falou aí nas redes sociais, né? Ó, se o teu pastor é ladrão, você não tem nada a ver com isso. É ele Deus. Meu Deus do céu. Ou seja, as pessoas que seguem esse pastor ladrão e tem que ficar quieto ainda por cima, o cara tá roubando o povo, ainda tem que ficar quieto, né? Senão você vai sofrer, né, realmente consequências, Deus vai te castigar. Mas quanta farinha, rapaz. Tem hora aí que parece aí que certos líderes religiosos parece que come farinha até pelo nariz, né? Então fica difícil essa história aí, né? Então é a mesma coisa, o ladrão entra dentro da tua casa, pinta e borda o sete, e você tem que ficar lá santinho. Opa, fica à vontade, faz o que você quiser aí, ó. A casa é tua, viu, ladrão? É desse jeito, então? Então por aí você tira uma base, né? Realmente é um alívio quando se tira a canga do pescoço das pessoas. Então elas sentem realmente alívio, né? Por isso, quem ainda tem cangas no seu pescoço, aproveita, antes que se revele Mashiach para a redenção final. Venha viver, ser feliz. Venha ser um Benei Noach, né? Um não-judeu que abraça a fé monoteísta com fundamento judaico, com orientação rabínica, e vamos ser felizes. Baruch Hashem por isso, ok? Muito bom. A Cibele disse que queria ser freira. Baruch Hashem. Deus mudou os teus planos. Amém. Seguindo em frente, então, aí, amados, a Ana Eustáquio, lá de Manaus, Amazonas, acabou de dar o seu shalom por aí. Baruch Hashem. Quem mais está por aí? Parece que a Isabel, Maria Isabel de Lucélia, se eu não me engano, é isso mesmo, Maria Isabel de Lucélia, interior de São Paulo também, chegando por aí com o seu shalom. Ok. Vamos continuar a leitura enquanto isso. Então, né, capítulo 22 da nossa paraxá semanal, Vairá, e ele apareceu, né? Então, Satã, o anjo acusador da corte celestial, denunciou Abraão perante Deus por sua aparente falta de devoção. Deus respondeu: tudo que Abraão faz tem a intenção de disseminar a consciência da divindade no mundo, e o elemento mais crítico de seu programa para atingir esse objetivo é a transmissão dessa tarefa a seu filho. Esse era o propósito de Abraão, né? Então, realmente, o Eterno está respondendo ao anjo acusador, né, pelos comentários de Rashi. No entanto, sua dedicação é tão completa que, caso eu lhe pedisse para sacrificar seu filho a mim, ele não recusaria. Nesse interim, Ismael se arrepender até certo ponto, né, um arrependimento parcial de sua má conduta, e se mudara novamente para Hebrom, para ficar perto do seu pai Avraham. Porém, ainda se aferrava tenazmente à sua reivindicação de que era o mais digno de suceder o pai.
ele vangloriou-se diante de Isaac por ter se submetido com disposição à dor da circuncisão aos 13 anos de idade. Ao que Isaac respondeu: não tentes ganhar a discussão falando-me da tua disposição para sofrer dor em nome de Deus, em um órgão de teu corpo. Se Deus me mandasse oferecer-lhe meu corpo inteiro, eu não recusaria. Então vejam bem aí, amados, né, dentro dessa questão aí, né, em que Ismael, ele tem um parcial arrependimento, retorna nas proximidades de Abraão, seu pai, e o seu irmão por parte de pai, Isaac, né? Mas aí Ismael, como ele tem um arrependimento parcial, ele volta à retórica para discutir com Isaac e começar aí, eu tenho direito à herança e como primogênito 2 vezes mais do que você. E aquela discussão toda, e chega ao ponto em que Ismael fala assim, aos 13 anos eu voluntariamente fiz a Brit Milá, padeci dor, suportei dor por causa do nome de Deus, né? E então Isaac responde a ele: não tente ganhar a sua discussão concernente a isso. Se Deus porventura pedir para que eu sacrifique o meu corpo inteiro, eu o farei. Então tudo isso é uma preparação exatamente para o momento da Akedah, o atamento de Isaac. E nós vamos ver aqui o discorrer dessa história que de fato é sublime, maravilhosa, e não resta dúvidas nenhuma que é um momento de grande, enorme tensão. Um mínimo deslize pode jogar por terra todas as coisas. Não é verdade? Miriam Barros, né? Miriam Barros, lá de Brasília, né? Shalom, shalom. Então, dentro disso daí, a discussão foi discorrendo. Foi depois dessas palavras todas, tanto de Deus para Satã, como de Isaac para Ismael, que no ano de 2085, a contar da criação, Deus testou Abraão exatamente dessa maneira. Então disse-lhe Deus a Abraão, e ele respondeu devotamente, quando Deus o chamou: aqui estou pronto para obedecer a tua ordem. Então, quando nós encontramos na Torá todo chamado de Deus, e seja quem for, que Deus está chamando, e ele responde, aqui estou, o que ele quer dizer de fato é, estou pronto para obedecer a tua ordem sem discussão. Entendeu? Deus te chamou hoje? Deus deu um oi para você hoje? Cuidado com a resposta. Continuando, verso 2. Então Deus disse a Abraão: por favor, passa nesta prova suprema para que ninguém pense que tua devoção a mim é limitada. Então vejam bem que, na realidade, né, a Torá escrita, ela fala, e os comentaristas, os sábios do nosso povo, confirmam. Deus não ordenou a Abraão, literalmente falando. Mas Deus, ele disse a Abraão, por favor, olha o grau de amizade entre Deus e Abraão. Olha o grau de confiança entre Deus e Abraão. E o relacionamento é recíproco de Abraão para com Deus. Então Deus disse, por favor, passa nesta prova suprema para que ninguém pense que tua devoção a mim é limitada. Esta será a 10ª e a última prova que Abraão irá passar. Toma teu filho. Abraão respondeu, tenho 2 filhos. Deus disse, refiro-me a teu único filho. E Abraão disse,
Ambos são filhos únicos. Por que são filhos únicos? Porque as mães são diferentes. E são filhos únicos de cada mãe. Então, olha o grau da conversa. Entendeu? Quando se é amigo de Deus, o diálogo ele transcorre de forma tranquila, transparente e com seus mínimos detalhes. Então, Abraão estava respondendo a Deus de forma correta. Ele não estava afrontando a Deus. Ele estava falando de forma correta. Então, Abraão respondeu, ambos são filhos únicos. Ismael é o único filho de Agar e Isaac o único filho de Sara. E Deus disse, refiro-me àquele a quem amas. Aí o coração veio parar na boca. Aí o coração bateu forte. Aquele a quem amas. E Abraão disse, eu amo os dois. Porque aí já começou Abraão sentir que a prova agora não ia ser nada fácil. Então, o coração veio parar na boca, o modo de dizer. Deus disse, refiro-me a Isaac. Então, como Abraão tinha a resposta prontinha, né? E certa, obviamente. Então, Deus já falou rasgado. Isaac. Deus deliberadamente falou de modo ambíguo no começo, a fim de dar tempo para Abraão perceber a gravidade de suas palavras e não concordar com demasiada pressa, perdendo assim o mérito do consentimento pleno e resoluto, bem como a fim de tornar a ordem mais impressionante e recompensar Abraão por cada expressão usada. Nenhuma palavra é em vão. Deus prosseguiu, toma-o e vai à terra do monte de Moriá. O monte de Moriá virá a ser no futuro o lugar do templo. E Abraão tinha essa visão. Então, quando Deus lhe disse, na sequência da conversa, a gravidade, ele já foi percebendo. Agora, toma o teu filho e vá ao Monte Moriá, aí a coisa ficou seríssima. De onde a instrução divina, o Monte Moriá, né, sairá para o mundo. A instrução divina, que é chamada no hebraico de Oraá, né, sairá para o mundo inteiro. O templo também deverá ser o local específico do serviço divino, que se manifestará de forma mais intensa na oferenda do incenso, do qual a mirra, chamado no hebraico de mor, será um ingrediente fundamental. É, portanto, conveniente que te sujeites a esse teste e o superes nessa região, pois teu exemplo inspirará futuras gerações a seguir meus ensinamentos e servir-me com devoção pura. Leva-o lá para o alto e prepara-o como oferenda de elevação sobre um dos montes que eu te designarei. Ou seja, oferenda de elevação, Abraão sabia muito bem o que significava. A oferenda de elevação é quando a oferta ela é queimada inteiramente e só vira cinza. E vira cinza. Então, quando Deus vem e diz, oferece-o com oferenda de elevação, aí Abraão teve certeza absoluta que seria o seu filho, a quem ele tanto ama, viraria cinzas. Então ele já sabia disso. Continuando, então, Deus não mandou explicitamente Abraão sacrificar Isaac, apesar de que foi isso que Abraão pensou que ele quisesse dizer, pois apenas pretendia ver se ele estaria disposto a fazê-lo. Além disso, ele não lhe disse de imediato sobre que monte deveria realizar o sacrifício, para que Abraão
ele obtivesse retribuição pela confiança em ir em restrita confiança em Deus. Exatamente como ocorrera por ocasião da primeira ordem que ele lhe dera para sair da sua terra, a parentela, e ir para uma terra que ele mostraria. Abraham não hesitou sequer um instante, embora não pudesse compreender como essa instrução se ajustava ao plano maior de Deus, para ele e para o mundo. Ansioso por cumprir a ordem divina, ele levantou-se de madrugada, bem cedo, e por amor extremo a Deus, selou seu jumento ele mesmo, em vez de mandar um dos seus servos. Apesar de que ninguém realmente montou no jumento, ele foi usado apenas para carregar a lenha e os utensílios para a oferenda. Levou consigo seus 2 moços, Eliezer e Ismael. Por isso que quando Ismael retorna, Eliezer era o que a princípio Abraham disse que seria o herdeiro de todas as coisas, e Deus disse que não seria. Então Eliezer vai. Ele também chama Ismael, que era aquele que estava disputando com Isaac, realmente quem seria o herdeiro. E ele teria se vangloriado pela Brit Milá. E Isaac lhe disse, se Deus me pedir o corpo inteiro, assim o farei. E agora, então, Abraham chama Eliezer e Ismael para acompanhá-lo juntamente com seu filho Isaac. E ele se coloca, então, a caminho, junto com os 2 moços, além do seu filho Isaac, porque um indivíduo de posição social elevada deve sempre ser acompanhado pelo menos por 2 assistentes, que é o caso de Eliezer e Ismael. De maneira que, se um deles precisar ser dispensado para fazer necessidades, o outro ainda estará presente para servi-lo. Nesse momento, Abraham só disse a Isaac que Deus o mandara oferecer-lhe um sacrifício, sem mencionar que ele seria o sacrifício. Abraham cortou lenha para a oferenda, e ergueu-se e partiu para o lugar que Deus lhe dissera. Vai-se a Hebrom, a terra de Moriá, em menos de um dia. A distância é percorrida em um dia. Mas foi no 3º dia de viagem que Abraham levantou seus olhos e viu uma nuvem pairando sobre o monte Moriá. E entendeu que estava vendo o lugar designado já na sua vista ao longe. Aqui, de novo, Deus não mostrou o local a Abraham imediatamente, para que ninguém pudesse mais tarde acusá-lo de ter tomado uma decisão precipitada. Abraham disse a seus moços, Eliezer e Ismael, ficai aqui com o jumento, enquanto eu e Isaac, o moço, vamos a uma pequena distância até ali. Isaac, ele era o mais novo, entre Ismael e Eliezer. Por isso foi chamado de o moço. Abraham disse a si mesmo, quando chegar lá verei como Deus pretende que eu cumpra a minha missão, sem herdeiro ou sucessor. E continuou a falar a Eliezer e a Ismael, nós nos prostraremos em oração e então voltaremos a vós, usando sempre o plural. Abraham, inconscientemente, profetizou que tanto ele como Isaac retornariam, mesmo ele sabendo que a oferenda de elevação é queimar a oferta até virar cinzas. Abraham tomou a lenha para a oferenda de elevação e colocou-a sobre seu filho Isaac, o próprio filho levando a lenha para o fogo. Tomou o fogo e a faca em sua mão e os 2 andaram juntos, com igual entusiasmo para executar o mandamento de Deus, embora Abraham soubesse que estava indo sacrificar Isaac, mas Isaac ainda não tinha a mínima noção disso, ainda não tinha. Isaac disse a Abraham, seu pai, meu pai, e ele respondeu, aqui estou, meu filho. E então Isaac disse, o fogo e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para a oferenda? Abraham respondeu, Deus proverá um cordeiro para uma oferenda de elevação.
E se ele não o fizer, então tu, meu filho, serás a oferenda. Ainda que agora Isaac tivesse conhecimento de que seria sacrificado, ele também não questionou Deus. E assim os dois andaram juntos, pai e filho, com igual entusiasmo. Isaac, apesar de ser chamado de moço, não é como é representado no mundo religioso. Uma criança, um menino indefeso. Isaac, ele já tinha a idade de 37 anos. Ele era adulto. Então, se porventura ele quisesse se rebelar, ele simplesmente dominaria facilmente seu pai e iria embora. Mas, como está escrito, e os comentários de Irache, né, que somam aos demais comentaristas, falam que pai e filho, e com igual atitude, andavam juntos com entusiasmo. Isaac, ele, a partir desse momento que tomou conhecimento que ele poderia ser o sacrifício de oferenda de elevação, ele seguiu com o mesmo entusiasmo, com a mesma alegria, e junto com seu pai, simplesmente não questionou absolutamente nada. Continuando, quando chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, Abraão construiu ali o altar e armou a lenha. Então, ao arrumar a lenha, aí imediatamente ele foi e fez a Akedah. Ele começou a arrumar Isaac para o sacrifício, atando suas mãos e pés atrás dele, e o colocou no altar sobre a lenha. Então, nesse momento em que Abraão ele faz a Akedah, o atamento de Isaac, né? Tanto o Talmud como a Mishnah fala que Isaac, ele simplesmente disse ao seu pai: pai, ata bem forte, faz a amarra bem forte, para que se porventura, no momento, eu vier a falhar, não haja como eu me defender ou reagir. Então, voluntariamente, Isaac, ele se entregou a Akedah com o mesmo entusiasmo, com amor e alegria a Deus e nas mãos de seu pai. Então, isto é autossacrifício. Continuando, então, verso 10, do capítulo 22, onde nós estamos. Abraão estendeu a mão e tomou a faca para imolar seu filho. Nesse momento, os céus se abriram, os anjos ministrantes viram essa cena de partir o coração, e os próprios anjos choraram diante desta cena e diante de Deus. Suas lágrimas caíram nos olhos de Isaac, e isso mais tarde lhe enfraqueceria a sua visão. Um anjo de Deus então o chamou do céu e disse afetuosamente: Abraão, Abraão. E ele respondeu: aqui estou, pronto a obedecer a tua ordem, ó Deus. E então o anjo disse: não levantes tua mão contra o moço para imolá-lo. Quando escutou isso, Abraão pensou que finalmente compreendera as afirmações contraditórias de Deus. Primeiro, Deus lhe prometeu que Isaac seria o perpetuador da sua linhagem. Depois, ele lhe mandou matar Isaac. Quando o anjo lhe ordenou que não imolasse Isaac, Abraão supôs que Deus jamais tivesse realmente pretendido que ele o matasse, mas desejasse apenas que extraísse dele um pouco de sangue. Então Abraão disse ao anjo: muito bem, só o ferirei e tirarei uma pequena quantidade de sangue. Porém o anjo respondeu: não lhe faça nada. Ouvindo isso, Abraão pensou que não passara no teste e fora considerado indigno de sacrificar Isaac. Portanto, Deus lhe disse por intermédio do anjo: nunca tive a intenção que sacrificasse Isaac ou extraísse sangue dele. Trava-se meramente de uma prova, um teste. Pois agora que passaste nesse teste, eu sei que temes a Deus,
uma vez que não me negaste teu filho, teu único. Tem uma boa resposta para Satã e todos aqueles que se perguntam por que eu te demonstro tanto amor. E Abraão não se contentou só com a aprovação no teste, queria também que Deus ratificasse com a força de um juramento as bênçãos que ele ganhara. Ele sabia que isso exigiria um sacrifício, exatamente como acontecera com Noé após o dilúvio. Ou seja, era necessário, de qualquer forma, fazer um sacrifício. Então Abraão ergueu os olhos, procurando animal para sacrificar, e avistou então um carneiro correndo em sua direção. Esse carneiro já tinha sido escolhido para ser sacrificado no lugar de Isaac, desde os 6 dias da criação. Esse carneiro, na criação, no 6º dia, já tinha sido separado por Deus para esta finalidade. Mas Satã, frustrado por Abraão ter passado nesse teste, fez o carneiro ficar embaraçado pelos chifres em uma moita. Sem se deixar intimidar, Abraão foi e tomou o carneiro e o ofertou como oferenda de elevação em lugar de seu filho, para assegurar que essa oferenda persuadiria Deus a ratificar as bênçãos que ele obtivera ao passar na prova. Abraão pediu-lhe que a condição de sacrifício não fosse transferida de Isaac para o carneiro, e sim que a oferenda do carneiro conferisse a Isaac a condição de sacrifício. O carneiro não deveria ser o substituto de Isaac, mas seu representante. Antes de cada ação que executou no carneiro, o abate, a retirada da pele, a queima, Abraão rezou: queira Deus que este ato seja considerado como se tivesse sido realizado em meu filho. Isso deu a Isaac a condição quase legal de ser uma oferenda de elevação. As implicações desse estatuto posteriormente ficariam claras em sua vida. Deus reservou o chifre desse carneiro para fazê-lo suar quando ele entregasse a Torá no Monte Sinai. É por isso que o shofar, ele vem do chifre de carneiro, O grande instrumento de sopro, o shofar, para as grandes festividades em Hashem e certos sacrifícios no Beit HaMikdash. Abraão chamou esse lugar de Hashem Ireh, que significa Deus verá. Orando, disse que Deus escolha este lugar como local do templo, onde residirá a sua presença na terra, onde ele se manifestará a seu povo. Como Deus de fato tinha designado esse monte para essa finalidade, disse até hoje: no monte de Deus, no monte Moriá, ele pode ser visto. Ele continuou rezando que Deus sempre veja e recorde o atamento de Isaac, julgando seu mérito suficiente para expiar os pecados do povo judeu e salvá-lo do castigo, para que seja dito em todas as gerações, até hoje, por assim dizer, um vestígio das cinzas de Isaac pode ser visto no altar que Abraão construiu no monte de Deus, e isso sirva de expiação ao povo judeu. Após o sacrifício, o anjo de Deus chamou Abraão do céu pela 2ª vez e disse: Deus declara: atendi ao teu pedido de que ratificasse o bom êxito desse teste como um juramento. Por mim eu juro, porque fizeste tal coisa e não negaste teu filho, teu único. Eu te abençoarei e abençoarei teu filho e multiplicarei a tua descendência. Ela será tão numerosa que não serás capaz de contá-la, assim como é impossível contar as estrelas do céu e os grãos de areia à beira-mar. E teus descendentes conquistarão as cidades dos teus inimigos. Todas as nações do mundo serão abençoadas por meio de teus descendentes, porque ouviste a minha voz. Abraão voltou a seus moços, e juntos eles partiram e foram a Beersheba. Abraão permaneceu por pouco tempo em Beersheba.
Agora, do verso 20 ao 24, Mafitir, a leitura final. Abraão disse a si mesmo: se eu tivesse molado Isaac, ele teria morrido sem filhos. É hora de casá-lo. Buscarei uma mulher para ele sempre entre as filhas de meus confederados, Aner, Escol e Mamre. Foi depois dessas palavras de Abraão que foi dito a Abraão por Deus: não há necessidade de procurar uma mulher para Isaac entre as filhas dos teus confederados, pois assim como terás 12 bisnetos que serão os primogênitos do povo escolhido, 8 nascidos das mulheres de seu pai e 4 das servas das mulheres dele, Milcá também deu à luz 8 filhos para teu irmão Nahor, Uts, seu primogênito, Bus, seu irmão Quemuel, pai de Aram, Quéside, Razô, Pirdash, Idlaf e Betuel. Betuel é o pai de Rivka, que vamos conhecer a partir melhor de amanhã. E o verso 23 e 24, e Betuel tem uma filha, Rivka, ela é honrada e digna de ser mulher de Isaac. Milcá deu à luz esses 8 filhos para Nahor, irmão de Abraão, e sua concubina, cujo nome era Reumá, também deu à luz filhos, Tevar, Gaham, Tahash e Marchá. Quando ouviu de Deus que Rivka tinha nascido, Abraão cancelou sua busca de uma mulher para Isaac entre os seus confederados. Baruch Hashem. Berenice Altafine, né, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Né, Shabbat Shalom a você, ao Cássio, teu marido, as filhas. Shabbat Shalom. Uma coisa que nós queremos aqui enfatizar também, antes de nós encerrarmos a nossa live, amados, vejam bem que uma coisa interessante que nós temos aqui para observar. Vejam bem, na questão da Akedah, o atamento de Isaac, para o sacrifício, vejam bem que Abraão, ele toma do cutelo, vai para o sacrifício. Ele é impedido pelo mensageiro de Hashem de não o fazê-lo, ok? Então, Abraão, ele chega num ponto assim e fala: eu não passei no teste, porque eu não sacrifiquei de Isaac. Não tinha nenhum animal por perto para ser a oferenda. Então ele pensou, ele tem que tirar um pouco de sangue dele para ser a oferenda. Então ele vai querer tirar um pouco de sangue e novamente o anjo de Hashem diz não. É Deus falando através do anjo, né? Então não lhe faças nenhum mal, não lhe faças absolutamente nada, certo? Então, Deus novamente aqui, segundo a Mishnah, o Talmud, os nossos sábios, os sábios do nosso povo, vem e fala realmente nesse conhecimento profundo daquilo que não está na Torá escrita, mas aquilo que está na Torá oral, né, Mishnah, Talmud e etc. Então, Deus fala com Abraão que ele nunca teve a intenção, de fato, que Isaac fosse o objeto do sacrifício, que era mais uma prova, um teste, né? Então, eu sei que temes a Deus, uma vez que não me negaste teu filho, teu único. Então, tem uma boa resposta para Satã e todos aqueles que se perguntam por que eu te demonstro tanto amor. Por que eu te demonstro tanto amor? Amados, o que nós temos aqui é o seguinte. Abraão, ele não negou o seu único filho, a quem ele ama, aquilo que Deus falou para ele, o filho que tu amas, Isaac, certo? Então, ele não nega, ele leva, faz a Akedah, levanta, prepara a lenha, deita ele em cima da lenha e prepara o cutelo. E aí tem a intervenção divina e de fato não acontece o sacrifício de Isaac, literalmente falando. Então, os sábios do nosso povo falam através
dessa sabedoria profunda e elevada, que vem através de geração após geração, a questão da Torá oral, a Mishnah, Talmud e Companhia Limitada, certo? Que Deus disse, eu tenho uma boa resposta para Satã e todos aqueles que se perguntam por que eu te demonstro tanto amor. Aqui, amados, cai por terra toda e qualquer tentativa que o mundo religioso externo possa dizer que Deus se fez filho e que se ofereceu para perdão de pecados da humanidade, que foi morto no madeiro e depois no terceiro dia ressuscitou. Sendo que não tem fundamento bíblico para isso. Porque se Deus, ele realmente quisesse um ser humano para ser sacrificado para perdão de pecados do ser humano, aqui teria concretizado isso. Aqui teria concretizado isso. E o sacrifício de Yitzhak, da forma que eles pensam, teria se concretizado e toda a raça humana, não somente o povo judeu, toda a raça humana, então, entre aspas, teria então o sacrifício para perdão de pecados. Simplesmente isso. Então Deus, ele nunca aprovou o sacrifício humano para perdão de pecados. E outro detalhe, ele nunca usou no sacrifício de animais cordeiro para perdão de pecados. Um outro detalhe aí. Agora, o fator chave que a Mishnah traz para nós, quando Deus diz, eis que tem uma boa resposta para Satã, o anjo acusador e adversário do ser humano. E a todos que questionarem e perguntarem, né? Por que eu demonstro tanto amor por Avraham? Porque Avraham, ele não negou nada a Deus. Ele passou nos 10 testes, e esse foi o pior de todos, o mais difícil, o mais complicado. Mas mesmo assim, ele demonstrou todo o seu amor para Deus. Então Deus não tinha a intenção do sacrifício literalmente de Yitzhak, porque era uma prova para Avraham. Então aqui nós temos um outro detalhe. Quando se aceita essa, entre aspas, essa teologia de que Deus se fez homem, se fez filho, ele se entregou voluntariamente, foi morto para perdão de pecados, e colocam isso, né, na balança, entre aspas, né, da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia. Ou seja, querem jogar a culpa na Torá que Deus, ele aceita sacrifício humano e ele não aceita sacrifício humano. E um outro detalhe, o sacrifício humano, ele é o avesso do amor a Deus. Por isso que Deus, ele não deixou Avraham concretizar. Porque o amor é vida e não morte. Ah, mas ele ressuscitou. Negativo. Primeiro, Deus não se faz homem. Deus não se faz homem. Segundo, não existe nenhuma base bíblica que Deus, ele precisa do sangue do ser humano para perdão de pecados. Portanto, que um ser humano seja morto para perdão de pecados. E ao aceitar essa teoria, mas se Deus fez homem,
Então Deus foi o próprio sacrifício dele mesmo. Então Deus se suicidou, se autoimolou. É uma aberração isso. Mas lembra-se daquela retórica? Bate na mesma tecla. Bate na mesma tecla. Ela vai gastar. Mas vai se mostrar que aquela tecla, entre aspas, ela é a mais útil do que as outras. Ou seja, bata na mentira até ela virar verdade. Bate na mentira dizendo que é verdade, até que as pessoas venham acreditar que a mentira é verdade. Isto o socialismo, o comunismo copiou muito bem. Copiou muito bem. Porque eles vivem da mentira e defendem a mentira como verdade. Nós estamos vendo aí nos nossos dias, diante dos nossos olhos, as leis justas não são cumpridas. As ilegalidades, as ilicitudes são defendidas como verdade. E uma boa camada da sociedade está aceitando isso como verdade. É a mesma coisa que aconteceu outrora. Bata na mentira até ela virar verdade. Depois que ela virar verdade, podem dizer que é mentira, não acreditarão. E é isso que nós estamos vivenciando. Mas o bem sempre vence o mal. A verdade sempre vence a mentira. E nós estamos vivendo dias em que a escuridão está se dissipando. Nós estamos vivendo dias em que a mentira ela está aparentemente tão forte, tão brutal e cruel, é porque ela está nos seus momentos de desespero final. Porque sabe que pouco tempo lhe resta. As trevas estão apavoradas, porque a luz está raiando. A justiça está brilhando. A verdade está radiante e vem vindo forte. E é por isso que nós estamos vendo aí, de uma certa forma, aparecendo que parece que o mundo vai virar totalmente de ponta cabeça por causa desse globalismo e desse sistema. Todos eles têm ligação nessa história. Por quê? Porque querem fazer com que a mentira seja defendida como verdade. Então, por isso, amados, realmente nós precisamos viver este amor de Avraham revelado desta forma aqui. Então, para nós finalizarmos aqui, né, o ensinamento racídico, ele diz assim: nossos sábios ensinaram que todos os começos são difíceis. O pensamento racídico explica que para a pessoa executar um ato novo, algo que ela nunca tenha feito antes, um canal precisa ser aberto para que as reservas de potencial espiritual de sua alma se espalhem pelo seu corpo. De um modo geral, isso se aplica a uma escala global. Alguém que realiza um ato espiritual sem precedentes no mundo se torna um pioneiro que, de fato, possibilita aos outros seguirem os seus passos. Ele abre um novo canal, derrubando barreiras não só para si mesmo, mas para seus descendentes e seguidores. Assim, a Akedah, o atamento, não foi somente um evento histórico inspirador, o qual podemos estudar. Na verdade, ela fez uma marca indelével na personalidade judaica,
possibilitando que a extraordinária submissão de Abraão a Deus seja repetida por todo e qualquer judeu, judia e todos aqueles que venham abraçar a fé monoteísta com fundamento judaico. A fazer o quê? A vencer os desafios. Até mesmo no dia a dia. Conseguir submeter-se completamente às diretrizes divinas somente em nome de Deus. Ou seja, amados, você não caiu de paraquedas aqui, você precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar que você não está aqui à toa. Você precisa acreditar que você não é menos do que o povo israelita. Você não pode acreditar que é menos que um judeu. A partir do momento que você tem a fé monoteísta com fundamento judaico, como diz Sofonias, você está ombro a ombro. E todo não-judeu, Benei Noach, que abraça as 7 leis universais, abraçando dessa forma o monoteísmo juntamente com o povo israelita, estamos juntos num serviço a Deus. Então, a Akedah de Yitzhak, a dedicação e obediência em amor ao Eterno que Abraão demonstrou, são ensinamentos para todas as gerações posteriores até os dias de Mashiach, para judeus e não judeus que abraçam a fé monoteísta. Então você realmente não está à toa nesta jornada. Deus tem propósitos elevadíssimos para cada um de nós. E nós não podemos retroagir. Ou seja, a nossa jornada é um caminho de ida sem volta. Então a nossa passagem é só de ida, ela não tem volta. Voltar aos rudimentos antigos, voltar às veredas antigas, voltar às cisternas rotas, às cisternas que têm águas sujas, imundas. Não. É uma viagem de ida. Simplesmente isso. Então aqui, nesta ação de Avraham, somado com a ação de Isaac, porque ele voluntariamente se submeteu. Então, este é o nosso auto-sacrifício, no sentido de um serviço voluntário, espontâneo para com Hashem. Um serviço do coração, transbordante em amor. Jamais retroagir. Então, por isso, seja forte, seja luz, seja aquele que está no caminho de ida. Jamais pensa em retroagir. Bom encerramento de Shabbat. Um Shalom, Shavuot, uma ótima passagem do 7º dia, o dia sagrado do Shabbat, para o início dos 6 dias comuns. E vamos lá, amanhã vamos iniciar uma nova jornada de uma nova paraxá. O que será que tem para nós Yitzhak e Rivka para podermos aprender e colocar em prática? Vamos em frente. Ildefonso Ignashevski, filho, acho que pronunciei correto, se não, desculpa aí, Ildefonso. Então vamos juntos, estamos numa jornada que Ele, o soberano, mostrou o caminho para seguirmos, voltar jamais. Por isso, não vamos nos submeter ao sistema, ao establishment, ao globalismo. Vamos sim estarmos submissos à vontade divina, à sua Torá, às 7 leis universais. Shalom, shalom. Até amanhã.